Estamos de volta com um debate com os candidatos a prefeito de Araçatuba, que está sendo transmitido ao vivo pelo canal 21 Folha da Região e pela Rádio Cultura FM de Araçatuba 95,5, também pelo portal folhadaregião.com.br. Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Confira as regras. Terceiro bloco. Os candidatos fazem perguntas entre si, com direito a réplicas e tréplicas. O tema é livre. O candidato sorteado para fazer a pergunta escolhe o adversário para responder. Cada pergunta deve ser feita em até 30 segundos. A resposta deve ser dada em 3 minutos. Para a réplica, o tempo é de 2 minutos. Para a tréplica, 1 minuto. O candidato sorteado para perguntar deve escolher para responder aquele para o qual não tenha feito pergunta no bloco anterior. O candidato que for sorteado para perguntar fica automaticamente excluído dos próximos sorteios. Quem for escolhido para responder não poderá dar resposta à próxima questão. Vamos aos sorteios agora para saber quem será o primeiro candidato a fazer a pergunta neste terceiro bloco. E o primeiro candidato a perguntar é Sidney Cinti. O senhor pode escolher o candidato a quem quer dirigir a pergunta, candidato. A pergunta para o prefeito. O senhor tem 30 segundos, o senhor pergunta para o candidato Cido Sério. Cido, a minha vontade é construir a cidade do cachorro e dos gatos, o hospital do cachorro e dos gatos. Eu farei isso porque eu vejo o amor que tem um animalzinho com a nossa vida. Eu vejo a vontade de uma pessoa pobre tem de levar o seu cachorrinho numa clínica e não pode. Nós faremos isso. Eu pergunto, você ainda tem chance de fazer isso ainda no seu governo? Candidato, 3 minutos para a resposta. Prefeito Cinti, nós procuramos resolver a questão da zoonose e da vigilância sanitária no nosso governo. Quando nós chegamos, ela estava totalmente desmantelada, não havia médicos veterinários para atender, e nós procuramos mudar isso. O mais importante que nós implantamos no nosso governo foi o diálogo com a castração de animais, que inibe o crescimento populacional, para que a gente não tenha aquelas doenças transmissíveis por animais, tipo leishmaniose, né, afetando humanos. Essa foi uma grande preocupação nossa. E, é claro, cuidar do animal de estimação é fundamental. Tem muita gente que se apaixona ou que o animal de estimação é a sua companhia. E isso é muito importante. Tem gente que cuida como um filho, com um carinho enorme. Então, você precisa ter espaços adequados. Eu procurei fazer convênio com todas as ONGs, né, que cuidam de animais. Temos um convênio com a Unesp Veterinária, com a Medicina Veterinária da Unesp, para fazer todo o aparato, desde cavalos, cachorros, gatos, né, para a gente cuidar com carinho da população de animais da nossa cidade. Penso que estamos conseguindo. É claro que ainda falta coisas a serem feitas no nosso tratamento com o ser humano. Então, quando eu cheguei ao governo, a cidade só tinha 22 equipes de saúde da família. Nós fomos para 35 equipes, já melhorou a cobertura na cidade, 64%, mas nós já pedimos mais 10 equipes para o Ministério da Saúde, para que a gente possa ter a política de prevenção adequada, que é o que compete ao município. O senhor sabe que o município compete à atenção básica, média e alta complexidade, não é responsabilidade do município. Algumas pessoas falam sem ter a ideia clara do que seja, né? A relação é tripartite, cada um faz a sua parte, né? Araçatuba, para o senhor ter uma ideia, teve a maior nota no quesito do índice SUS na atenção básica. Só diminuiu por conta da média e alta complexidade, que nós caímos para o 8º lugar no Estado, o que ainda é uma honra, né? Mas eu gostaria imensamente de ter ficado em primeiro, porque fomos a maior nota. Então, esse cuidado com a saúde, com a vigilância sanitária, com a sua vida, né, é fundamental para que a cidade se desenvolva, para que ela possa receber investimento, para que as pessoas vejam aqui uma oportunidade de se instalar. É por isso que grandes empresas vêm para cá agora, porque sabem que a cidade está bem cuidada. E a cidade estando bem cuidada, a vida melhora. Atrai investimento, tem emprego.
Com emprego, a sua vida melhora ainda mais. A gente constrói casas, você vai para a sua casa, a sua vida melhora ainda mais. Esse é o nosso esforço por Araçatuba. Agora, candidato Cinti, 2 minutos para a réplica. Eu também acho, acho não, eu tenho certeza que cuidar da criança é mais importante que cuidar de cachorro e de gato. Acontece que eu vou fazer grandes investimentos na área da saúde, criando postos de saúde 24 horas, e os que têm serão 24 horas. Hospitais, pontos de socorros, mas também vou investir naquilo que é a paixão de uma criança, que é o seu cachorrinho, e ele fica doente quando o cachorrinho morre. Quando o gatinho dele morre, ele fica doente também. Porque é uma coisa que eu vejo com vontade de fazer, cuidar de cachorrinho e de gatinho de pobre. Porque o rico pode ir lá na clínica particular e cuidar de lá. Eu farei isso. Da mesma forma que quero cuidar da aviação, de trazer novas linhas de avião para cá, eu quero cuidar também de animaizinhos como cachorrinhos, gatinhos de pobre, animais que estão aí soltos, prendeiros, e doá-los. Cuidar e doá-los. Porque eles são leais, eles são amigos. O animal é amigo do homem. Eu vejo o pobre mendigo na rua e o cachorrinho ali atrás, ali atrás. Não abandona. O cachorro não abandona os amigos, o homem abandona. Por isso é que cuidarei na minha cidade. Será pioneiro no Brasil. Porque não basta sacrificar o animal. Tem que cuidar dele, tosar, vermifugar, vacinar e depois doar. Eu vejo lá em São Paulo. Lá em São Paulo, as clínicas particulares, os pet shops estão fazendo isso. Por que o poder público não faz? Araçatuba vai dar um exemplo para o Brasil inteiro. Nós teremos aqui um hospital de cachorros e gatos, porque eles são leais. É óbvio que a criança, o hospital público, a saúde pública é mais importante, mas eu não vou esquecer de cuidar dos cachorrinhos e dos pobres. Obrigada, candidato Cido. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Pois é, prefeito, foi isso que nós fizemos. Ao fazer a parceria com as ONGs, ao fazer o convênio com a Unesp Veterinária, nós procuramos cuidar da população de animais domésticos da nossa cidade, inclusive os de tração animal, que serve para o trabalho. Essa nossa preocupação dialoga com a nossa preocupação com o humano. Né? Pense em Araçatuba quando eu cheguei ao governo, as condições em que ela estava, a condição em que estavam as escolas, né? A condição em que estava o acolhimento do humano que precisa do poder público. Não tinha os CRAS, o CRES não tinha funcionário. Né? Então nós procuramos resolver 5 CRAS, né? Ampliar a equipe do CRES, tudo isso para dialogar com a necessidade do humano. E ao dialogar com a necessidade do humano, nós temos que criar as condições de cuidar dos animais de estimação dos humanos. É isso que faremos. Obrigada, candidato. Vamos a mais um sorteio para saber qual será o próximo candidato a fazer a pergunta. Lembrando que neste bloco, o candidato pergunta para candidato. O próximo a fazer a pergunta é o candidato Dilador Borges. A quem o senhor dirige a pergunta, candidato? Eu dirijo ao candidato Cido. Não, o candidato Cido acabou de responder. O senhor tem que escolher entre Cinti e Marcos Boer. Vou perguntar para o Boer. A prefeitura disse que trabalhou os últimos anos para melhorar a educação. Mas a gente sabe que tem escola que as crianças ajudam os professores a tirar água da sala e tenta de tanta goteira. Como o senhor vai resolver esse problema? 3 minutos para responder. Por isso que eu falei, agora há pouco, a preocupação com a municipalização. Jogou-se a municipalização até o 5º ano, a 4ª série, para o município, e não houve um planejamento e fizeram, então, esse convênio entre o município e o Estado. Ficou prejudicado o aluno, que a prefeitura não teve recurso, diz que não teve recurso, não investiu nas escolas que o Estado passou, que estava sucateada. Eu entendo isso, vivi isso. Não priorizou a reforma dessas escolas e, principalmente, o convênio com o professor. O professor ele ficou entre o município e o Estado. Ele trabalhava no Estado. Ele tem uma legislação própria, tá? O Estatuto do Magistério, do Estado, e tem o Estatuto do Município. E esse professor, então, ele ficou em 2 estatutos.
isso aí diminuiu a autoestima do professor e isso interfere na qualidade do ensino. Então a gente tem que estar pensando e conversando com quem conhece do assunto. Então nós precisamos investir com seriedade em educação. E antes de tomar qualquer atitude, nós precisamos ouvir o professor, ouvir o funcionário que está na escola, ouvir os pais, para depois tomar essa atitude. Na época da municipalização, eu era coordenador de 1ª a 4ª série, e nós discutíamos com a administração na época, e falávamos, não vai dar certo fazer isso do jeito que estão propondo. Então, nós estamos colhendo hoje o fruto daquele trabalho mal feito que foi feito no passado. Infelizmente, sofre família, sofre o aluno, sofre o profissional, o professor, coloco aqui de novo, acaba sendo todos eles vítima de atitude ou de política pública que não prioriza o filho do trabalhador. Nós do PSOL vamos priorizar você que precisa de uma escola de qualidade, que não tem dinheiro para pagar. Escola pública tem que ser melhor do que a escola privada. Vote no PSOL, vote 50. Candidato Dilador tem 2 minutos para a réplica. Pois é, Boer, nós precisamos reestruturar, cuidar de verdade da educação, né? Porque a educação é a base de uma nação. Nós não podemos pintar a escola por fora, né? Aquele velho ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né, telhado pingando água, goteirando, apodrecendo. Nós vamos cuidar de todas as escolas. Nós vamos ter um corpo técnico que vai dar prioridade para as escolas. A gente sabe aí, isso pelos próprios professores, que escola ganhou, dentro de uma administração, ganhou 2, 3 pinturas. Por quê? Porque tem um vereador que é mais chegado, aí tem um compromisso, o prefeito está querendo alguma coisa, vai lá e dá mais uma pintura. E deixa outras que não foram pintadas. Faz mais de 5, 6 anos que não ganhou a mão de tinta. Vamos contratar mais gente, vamos ter creche nos bairros novos que fizeram essa barbaridade, não colocaram, como Porto Real, né, o Atlântico. Nós vamos colocar creche, escola. Nós vamos cuidar disso com muito carinho. Vamos contratar assistente para as creches, porque não é um absurdo uma professora cuidar de 25, 30 alunos. Vocês acham, vocês que são mães, que os pais também sabem que a criança dá trabalho. Agora você fica tranquila no seu trabalho, sabendo que uma pessoa está cuidando de 25 crianças, enquanto vai trocar a fralda de uma, as outras você não sabe o que está acontecendo? Você fica tranquila? Nós vamos te dar tranquilidade, que nós vamos contratar professores, vamos valorizar, vamos dar curso de reciclagem, vamos fazer a educação melhorar, nós vamos alcançar o índice do INDEB. Se Deus quiser, vocês contem comigo que nós vamos melhorar mais ainda a educação. Esgotado, e agora o candidato Marcos Boer tem 1 minuto para a tréplica. Nas creches, nós temos cerca de 300 crianças que não conseguiram vaga. Nós precisamos priorizar esse atendimento. Como o candidato diz, existem outras escolas, creches, escolas infantis, que tem muita criança para uma pessoa só cuidar. Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos ter coragem e investir de verdade, ação, prioridade, e atender o filho do trabalhador. Infelizmente, a política no Brasil prioriza as escolas privadas. Infelizmente, por questão salarial, por questão de condições de trabalho, o professor às vezes prefere dar aula numa escola privada. O pai fica doido para ganhar um pouquinho mais, para tirar o filho da escola pública e colocar na escola privada. Precisamos mudar essa cultura. Vamos mudar essa cultura investindo na educação, mas obrigada, ouvindo candidato. Quem entende. O tempo está esgotado, era realmente 1 minuto. Cronômetro esgotado. Vamos agora a mais um sorteio para saber o candidato que fará a próxima pergunta. E o candidato é Marcos Boer. O senhor pode escolher entre o candidato Dilador e Sidney Cinti. Perguntar para o candidato Sidney Cinti.